Estela, você faz para a gente a prece? É eu mesmo que você falou? Oi? Você pediu para mim fazer a prece? Pode ser? Pode. Então, vamos fechar os olhos. Vamos conectar com o mais alto. E pedindo a Deus que nos ampare, nos ilumine. Essa nossa trajetória como evolução. Possamos a cada dia melhorar mais, colocando em prática tudo que estamos aprendendo aqui. Pedindo pelos nossos irmãos e irmãs, pelas pessoas que estão em situações difíceis, e pedindo que possamos aprender bastante hoje no nosso estudo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso santo e amado nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixe cair em novas faltas e livra-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Obrigada, Estela. Bom, meninas, então, na semana passada eu tinha falado para vocês, né, começado a explicar um pouquinho para vocês sobre como que Deus cria, né, o ser espiritual. Então, eu falei para vocês que Deus criou o elemento material e o elemento espiritual. Dá oi para todo mundo, filho. Não sei por que ele está latindo tanto, ficar um pouquinho aqui no meu colo. Então, Deus criou o elemento espiritual e o elemento material. Do elemento espiritual, Deus cria os seres espirituais, né? Os seus filhos, os seres da criação, o ser espiritual. E do elemento material, que é o fluido cósmico, o ser espiritual, ele vai, com a sua mente, com o seu campo mental, converter esse fluido cósmico em cocriações. Então, tudo que existe no universo é fruto da mente dos seres espirituais, convertendo o fluido cósmico criado por Deus para que a gente cocrie. Então, quando a gente entende que o ser espiritual é de fato um Deus em potencial, né, um Deus em construção, é verdade, porque nós estamos constantemente cocriando, seja a projeção do nosso corpo espiritual, seja quando a gente já está um pouco mais evoluído, como eu falei para vocês, né, que foi o caso aqui da Terra, que a mente de Jesus cocriou nosso planeta e tudo que existe aqui. Então, a meta do ser espiritual é realmente, cada vez mais, expandir seu campo mental e conseguir cada vez mais converter o fluido cósmico em cocriações mais elaboradas, mais em sintonia com as leis divinas. Então, partindo disso, eu queria explicar algumas bases para vocês também sobre a questão da evolução anímica. E aí depois a gente vai ler alguns trechinhos do livro. Todo mundo consegue desligar o microfone? Que a Osmeri falou aqui para a gente que está dando um pouco de interferência, né? Melhorou? Então, beleza. Se deixar ligado, fica horrível. Então, beleza. Qualquer coisa, vocês mandam mensagem aqui de novo, então, ou qualquer coisa, clica ali na mãozinha, daí vocês abrem um áudio para falar. Bom, então, alguns pilares, assim, da questão da evolução anímica, então, é a gente entender
que o ser espiritual, assim que ele é criado por Deus, provavelmente ele já é uma individualidade, já é um ser único, né, indivisível. E esse ser espiritual, ele vai ter todos os atributos divinos em potencial, em estado latente. E conforme ele for tendo experiências no plano físico e no plano extrafísico, ele vai conseguindo expandir seu campo mental e despertando seu campo mental. E com isso, ele consegue gradativamente ir projetando seu corpo espiritual. E com seu corpo espiritual, ele vai conseguir ter cada vez mais interação com um corpo físico quando ele está na matéria. Eu não sei se está ficando muito complexo, mas aos pouquinhos eu vou explicando mais, acho que vai dar para entender melhor. Então, a evolução, ela se dá sempre nos dois planos. Lembrem-se sempre disso. Por que a evolução em dois mundos tem esse título, né? Por que o André Luiz deu esse nome para o livro? Porque a evolução do ser espiritual, ela é ora no plano físico, ora no plano extrafísico. Isso vale para todos os seres. Inclusive, por isso que existem os elos perdidos. Existem estágios da consciência do ser espiritual em que não há correspondente na matéria. Então, são estágios em que o ser espiritual só fica no plano espiritual. Depois de alguns aprimoramentos lá no plano espiritual, aí a espiritualidade traz ele para reencarnar numa outra espécie. Então, o André Luiz fala isso aqui no Evolução em Dois Mundos, e depois a gente vai ler o trechinho. Existem esses elos perdidos. Então, a evolução se dá nos dois planos para todos os seres, independentemente da fase evolutiva. Então, essa é uma outra ideia que a gente precisa ter. Além disso, muito provavelmente, o ser espiritual, quando ele é criado por Deus, a Joana de Ângeles, ela vai dizer que é como se fosse um fascículo de luz, esse momento inicial em que o ser espiritual é criado. E aí, então, o ser espiritual, ele vai ter uma primeira experiência por bilhões de anos, provavelmente, na fase mineral. Então, o ser espiritual, de alguma maneira, ele interage com a matéria bruta, né? Com a matéria inorgânica. Provavelmente, isso se dá a nível de átomos, partículas, moléculas. E aí, quando esse ser espiritual ele já está mais desenvolvido, né? O seu campo mental já se desenvolveu um pouquinho mais, ele começa a migrar para ter as primeiras experiências nos seres orgânicos. E aí, um intermediário entre o inorgânico e o orgânico são os vírus. O André Luiz vai falar que primeiro surgiram os vírus, depois as primeiras bactérias. Então, o princípio inteligente estagia por bilhões de anos na fase mineral. Quando ele já alcançou uma determinada expansão no seu campo mental, ele vai estagiar como vírus. E depois de aprimorar um pouco mais seu campo mental, ele vai ter as primeiras experiências nos seres orgânicos. E aí, então, o que isso significa? Que vai ser a primeira vez que esse ser espiritual vai experimentar, de fato, a encarnação, porque ele vai nascer num corpo orgânico, né, aqui na matéria, ele vai viver, de fato, né, vai ter vida mesmo, orgânica, vai passar por todos esses processos, né, de nascimento, desenvolvimento, alimentação, reprodução, até que ele vai passar pelo processo da desencarnação, propriamente dita, né, porque ele tinha nascido, então vai chegar um momento em que ele vai desencarnar, e vai reencarnar. Então, a partir desse momento, começam os renascimentos sucessivos, as encarnações mesmo, de fato, né? Porque antes, na fase mineral, a gente não tem nem muitos detalhes de como que é a fase mineral, mas ainda não é uma encarnação propriamente dita, porque a encarnação é quando você nasce, de fato, né? Você está na vida orgânica. E aí, então, o princípio inteligente, ele começa a estagiar nos seres orgânicos, então, inicialmente vai estagiar nos seres mais simples, né, como nas bactérias, nos protozoários, nas algas, nesses seres unicelulares. E, novamente, ele vai tendo experiências aqui na matéria,
vai ampliando o seu campo mental, depois ele desencarna, reencarna, desencarna, reencarna, e nesses renascimentos sucessivos, expandindo o seu campo mental, ele vai gradativamente progredindo nas espécies que existem aqui na matéria. E aí, então, chega um determinado momento que esse ser está apto a ter suas experiências como planta, depois como animais, e vai passar um período, né, na fase animal, se preparando para a entrada na fase de humanidade. E a fase de humanidade é o que a gente já conhece, né? Então, o mesmo ciclo que a gente vivencia, nós que estamos hoje na fase de humanidade, de nascimento, experiência no plano físico, desencarnação, experiência no plano extrafísico, reencarnação, o princípio inteligente também experimenta esse ciclo, né? Só que a vida, tanto orgânica, né, a encarnação em si, e o período em que o princípio inteligente passa no plano espiritual, em geral, vai ser muito mais curto do que a vida humana, né? Em geral, a nossa vida é mais longa aqui na matéria, e a gente também passa um período maior de tempo no plano espiritual. Porque qual que é a função do estágio no plano espiritual que o André Luiz vai falar para a gente? É ser um aprimoramento do que foi aprendido na matéria. Então, ele fala que o aprendizado, de fato, para o ser espiritual é na matéria, quando ele está encarnado. Só que precisa haver um aprimoramento, né, do que foi aprendido aqui durante a encarnação. Então, por isso que o ser espiritual vai passar um período de tempo no plano espiritual. Então, quanto mais o ser espiritual aprende na matéria, mais tempo, de forma geral, mais tempo ele pode passar no plano espiritual, porque ele vai ter mais recursos para serem aprimorados e lapidados, porque ele aprendeu mais aqui. Então, mais ou menos é essa a medida. Quanto mais se aprende aqui, mais tempo, né, e mais experiências o ser espiritual vai ter no plano espiritual. Então, o ser espiritual, ele vai estagiar, né, desde que ele é criado por Deus, ele vai estagiando na matéria, nos diferentes reinos, né, da natureza. Então, ele vai passar pelo reino mineral, pelo reino vegetal, que a gente entende como sendo os seres orgânicos até as plantas, depois pela fase animal, né, pelo reino animal, que aí são todas as espécies do reino animal, desde as esponjas do mar até os chimpanzés, gorilas, orangotangos, né? Porque, embora para a ciência, para a biologia, a espécie humana seja do reino animal, mas a gente entende, né, na doutrina espírita, que quando o ser espiritual ele está apto a ter suas experiências na espécie humana, é como se ele atingisse a maioridade espiritual, né? Porque, como eu falei para vocês na semana passada, vai ser um momento em que o ser espiritual vai começar a viver a vida do espírito, vai começar a despertar para os atributos espirituais efetivamente. Então, é a partir da fase de humanidade que o ser espiritual vai começar a ter o discernimento entre o certo e o errado, vai começar a ter condições de pensar em Deus, em pensar sobre a sua própria existência, de desenvolver a linguagem articulada, de ter o pensamento, né, a razão mesmo, né, o pensamento contínuo, a razão, a mediunidade propriamente dita. Então, todos esses atributos, eles de fato eclodem e com mais intensidade na fase de humanidade. Então, por isso que a gente separa a fase animal da experiência humana, porque é como se, quando o ser espiritual entra na fase de humanidade, para ele começasse um novo ciclo de evolução. É como se começasse a tirar as vendas dos seus olhos e ele começasse a vislumbrar a vida espiritual, começasse a ter uma noção de que a experiência não se dá apenas no plano físico, né? Então, por isso que ele começa, o homem primitivo vai começar a pensar que existe um Criador, ele vai começar a chorar, né, a se emocionar, a sentir muita saudade dos seus entes queridos, né, que morrem, e ele começa a se angustiar, pensando, mas para onde eles vão? O que acontece com eles? O que vai acontecer comigo quando eu for? Todos esses questionamentos mais filosóficos, né,
vão se dar a partir da fase de humanidade. Então, por isso que a gente entende que o princípio inteligente se transforma no espírito, efetivamente, no espírito lá com E maiúsculo, né? É apenas uma divisão didática entre princípio inteligente e espírito com E maiúsculo, para deixar bem claro que há realmente inaugura-se um novo ciclo de desenvolvimento a partir da fase de humanidade. Assim como acontece quando a gente, que hoje está na fase de humanidade, alcança a angelitude, né? A condição de espíritos puros, que a gente não vai mais precisar reencarnar, né? Também é um novo ciclo, né? Agora, né, nesse momento, quando a gente chegar nesse momento, nós estaremos em plena comunhão com Deus, não precisaremos mais reencarnar, nos tornaremos co-criadores em plano maior, como o André Luiz chama aqui no Evolução em Dois Mundos, né? Ou seja, a gente já vai ter condições de converter o fluido cósmico em cocriações que estão em plena sintonia com as leis divinas. Então, vão ser criações mais complexas, mais duradouras, né? Então, assim, é realmente também um novo ciclo. Então, são ciclos, né? A gente pode entender como ciclos, como etapas. Então, os corpos físicos aqui da matéria servem como se fossem salas de aula para o ser espiritual, né? Então, por exemplo, quando uma criança entra no primeiro ano, essa criança veio de etapas anteriores, momentaneamente ela está no primeiro ano, mas depois que ela completar os aprendizados desse primeiro ano, ela vai passar para o segundo, depois para o terceiro e assim por diante, né? A espécie, né, o corpo físico no qual nós estamos encarnados durante um período aqui na matéria, né, na nossa encarnação, corresponde, né, é o melhor corpo físico que corresponde ao nosso momento evolutivo espiritual. Então, por exemplo, o princípio inteligente que hoje está encarnado como um cachorro, né? Então, esse princípio inteligente, hoje, no momento evolutivo em que ele está agora, o melhor corpo físico que traduz tudo que ele já aprendeu e tudo que ele precisa aprender no momento presente é esse corpo físico da espécie do cachorro. Então, esse princípio inteligente vai passar um período estagiando nessa espécie ou em espécies que sejam mais ou menos equivalentes, e quando ele completar o aprendizado que essa espécie proporciona para ele, ele vai ter expandido um pouquinho mais seu campo mental e vai estar apto a, numa próxima encarnação, estagiar numa espécie dotada de mais recursos. Então, é isso que vai acontecendo com o princípio inteligente, né? Por isso que ele vai passando da fase mineral para a fase vegetal, para a fase animal, depois para a fase de humanidade. Vocês querem perguntar alguma coisa até aqui? Querem comentar? Que daí eu vou detalhar um pouquinho mais. Alguma dúvida? Aline, eu percebo mesmo os animais, né? Vamos falar a raça dos cachorros, que é o que eu tenho mais contato. Dentro da raça dos cachorros, tem aqueles que já desenvolveram muito esse sentimento de saudade, por exemplo. Eles entram até em depressão quando perdem o dono, ou que se perdem da casa, né? Então, isso já é como se eles estivessem prontos para pular de estágio? Olha, Estela, a gente não tem detalhes de como seja, assim, qual é o momento em que o princípio inteligente pode mudar de espécie, né? Esse tipo de detalhamento, assim, a gente não tem nas obras clássicas, né? O Evolução em Dois Mundos, a gente vai ler alguns trechinhos, mas se depois vocês também quiserem, né, tentar ler a obra, vocês vão ver que o André Luiz, ele traz as informações de forma mais genérica, assim. Ele não é tão específico. Olha, quando o princípio inteligente está assim, ele já consegue passar para outra etapa. Ele não dá esse detalhamento. Mas, assim, provavelmente é isso, né? Porque quanto mais evolução
intelectual e moral também, é que para os animais, né, a moralidade efetivamente começa na fase de humanidade, né? A moralidade no sentido do discernimento entre o certo e o errado. Mas, assim, os sentimentos, a parte mais intelectual, de raciocínio, de pensamento, de capacidade de se comunicar, são indicativos, né, do progresso do ser espiritual. Por isso que, como eu falei para vocês, eu acho, na semana passada, as espécies de animais que são mais desenvolvidas aqui na matéria são, por exemplo, golfinho, baleia, chimpanzé, gorila, orangotango, até mesmo os polvos, né? São as espécies que são mais dotadas de recursos, de autoconsciência, de capacidade de se comunicar, de usar ferramentas, né? Então, são alguns indícios de que provavelmente os seres espirituais que estão encarnados nesses corpos físicos são os seres espirituais mais desenvolvidos antes de entrar na fase de humanidade aqui da Terra, né? Mas, assim, mais detalhamentos a gente não tem mesmo, né? Então, o que eu acho que talvez possa ser que venha a acontecer é que conforme a gente, né, o movimento espírita for se interessando pelo tema da evolução anímica e dos animais também, pode ser que a espiritualidade comece a nos ajudar a entender alguns aspectos, né, que a gente tem dúvida, que seriam essas dúvidas que são mais específicas, né, que não foram trabalhadas nas obras clássicas. E eu acho que nós também estamos seguindo muito a pedagogia do Kardec, né? Nós estamos na observação, né? E cada vez que a gente estuda mais, a gente observa mais e consegue ver mais do que a gente via antes, né? Exatamente. Através da observação. É isso mesmo. Exatamente. E é interessante também porque a própria ciência, né, conforme a ciência vai evoluindo, a ciência vai nos trazendo mais elementos para a gente conseguir, né, pelo menos iluminar alguns pontos, né, como, por exemplo, o Manifesto de Cambridge, que foi feito em 2012, que foram neurocientistas internacionais que declararam que todas as aves, todos os mamíferos e outras criaturas como os polvos são seres que têm consciência, né, que têm reações de dor, de prazer muito semelhantes às do ser humano, principalmente os mamíferos. Então, esse Manifesto de Cambridge, né, foi fruto de um estudo científico que realmente nos demonstrou, né, que algumas espécies são dotadas de mais recursos mesmo, né? Então, conforme esse campo da etologia animal, né, for se desenvolvendo, que é o estudo do comportamento animal, mais elementos a gente vai ter, inclusive por meio da ciência, para talvez responder algumas das questões que a gente tem do ponto de vista espiritual, né? Então, pode ser que a própria ciência vá respondendo algumas das dúvidas que a gente tem estudando a doutrina espírita, né? Então, também é bem legal. Mais alguém quer perguntar alguma coisa, comentar alguma coisa? Até aqui tá dando para entender? Se não tiver, vocês podem falar, tá, meninas? Porque eu sei que é um assunto um pouquinho complexo, né? Nem sempre a gente já tinha conhecimento, né, de como que era essa questão da evolução anímica, então fiquem bem à vontade, tá? A Lara tinha pedido para falar? Apareceu aqui para mim. Você quer falar alguma coisa, Lara? Oi, eu queria saber se tem algum campo que a gente pode fazer comentários escritos, que para mim é mais fácil do que abrir o microfone, porque eu tenho 2 crianças em casa, pode ficar meio confuso. Mas é só uma observação mesmo, que Jesus disse, né, que mesmo dessas pedras pode suscitar filhos a Moisés. Já seria uma referência que esse princípio está nos minerais também, né? Nossa, muito legal. Ele faz essa referência que mesmo dessas pedras
Deus pode dar filhos a Moisés. Eu acho que é Moisés. Se eu estiver enganada, alguém souber certinho a passagem aí, me corrija, que eu não sei falar capítulos, versículos, nem nada disso. Mas ele já colocava aí o princípio vital, né? No mineral. Nossa, muito legal, Lara. Era isso. Se você quiser, da próxima vez que você for comentar, você pode. Tem um chatzinho aqui embaixo, do lado de onde ficam o número de participantes. Aí é só você clicar nele, é um íconezinho de mensagem. Aí você pode digitar que a gente recebe. Ah, tá. Melhor. Obrigada. Imagina. Pode falar, Andréia. Eu achei interessante o que ela colocou, né? E a gente sabe até pelos estudos da cristalografia e das próprias rochas, né? Que também os minerais têm a sua evolução, né? A gente tem os minerais que têm a formação cristalográfica mais bem definida, né? Então, assim, acho que é uma forma da gente ver que a evolução ela não se dá só no reino animal, né? Tem as próprias plantas, que já têm as suas características, algumas com um pouco mais, né, de aprimoramento que outras. Então, assim, acho que de alguma forma também a ciência nos traz, né, essas questões não referente a quando que vai ocorrer, né? Eu até já ouvi dizer, a própria doutora Ivênia fala que a mudança de uma espécie do próprio reino animal para o reino hominal, né? Ele não se dá aqui na Terra, mas a gente tem na própria natureza, né? Isso de forma muito bem definida, até nos próprios reinos mineral, vegetal, né? Então, acho que isso é muito bacana, né? Quando a gente começa a perceber. E na verdade, assim, faz todo sentido, né? No comentário da questão 607A do Livro dos Espíritos, embora o Kardec tivesse se referindo aos animais, né? Especificamente, mas eu acho que isso vale para tudo, né? Porque a gente sabe também pelo Livro dos Espíritos que o ser que tem condições de pensar em Deus é o homem, né? Então, seria muito injusto que o único ser que pudesse conhecer o Criador e se tornar co-criador, né, com o Criador, fosse apenas o ser humano, né? E todos os outros seres que existem, né? Deus teria criado todos os outros seres para ficarem perpetuamente estacionados nesse estágio em que eles estão. Então, faz muito sentido a gente pensar nessa construção, né, nessa trajetória evolutiva do ser espiritual desde a fase mineral, né, passando realmente por todos os reinos, por todas as etapas, e partindo do simples e ignorante, efetivamente, né, para um ser cada vez mais em comunhão com Deus, como Jesus e todos os outros arcanjos, né, mais evoluídos, inclusive, que Jesus. Então, faz muito sentido do átomo ao arcanjo mesmo, como está lá na questão 540, né, do Livro dos Espíritos. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Que aí eu vou colocar alguns trechinhos aqui para a gente ler das obras. Aline, Oi, pode falar. Dos reinos, né, 4, mas aí nos seus estudos vai falar mais para frente se tem o pré-humano? Sim, daqui a pouquinho eu vou chegar lá. Ok. Eu vou tentar compartilhar aqui a tela com vocês, aí vocês me falam se tá dando para enxergar bem. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Vocês estão conseguindo enxergar? Ai, meu Deus. Ai. Oh, meu Deus, espera aí que eu perdi o trechinho. Ai, meu Deus do céu.
Vocês estão conseguindo enxergar? Tá dando? Sim. Não, só estamos vendo você. Peraí que eu vou voltar lá, mas aí alguém fica com o áudio aberto, porque a hora que eu coloco para Eu tô compartilhar, vendo. tá dando para Eu ver? tô vendo direitinho. Eu tô vendo Tá. direitinho também. É que a hora que eu Ok. compartilho Dá para ver. tá. A hora que eu compartilho a tela com vocês, eu não consigo ver vocês, tá? Então, só por isso que eu falei para vocês falarem. Ó, então, o primeiro trechinho que eu vou colocar aqui para vocês está no livro No Mundo Maior, que também é do André Luiz. Então, ó, aqui a gente tem, se não me engano, é o Calderaro. Calderaro falando para o André Luiz. Depois da morte física, o que há de mais surpreendente para nós é o reencontro da vida. Aqui aprendemos que o organismo perispirítico, ou seja, o nosso corpo espiritual, que nos condiciona em matéria mais leve e mais plástica depois da morte, né, após o sepulcro, é fruto igualmente do processo evolutivo. Aqui eu só queria fazer um parênteses para vocês, que é o seguinte: o corpo espiritual, ele é um reflexo do corpo mental. Então, o corpo mental, o campo mental, é a primeira estrutura mais material, de natureza material, que reflete quem nós somos em essência, que reflete o nosso eu espiritual. Só que esse corpo mental ainda é uma estrutura muito etérea, né? Muito, muito, muito sutil. Então, esse corpo mental, que é a nossa mente, ele vai ser refletido no corpo espiritual. Então, é como se o corpo mental fossem as instruções, o nosso software, e aí o corpo espiritual vai dar uma forma, uma estrutura para o que tem no nosso campo mental. Então, aí a gente tem o corpo espiritual, organismo perispirítico, aqui como o André Luiz coloca. Psicossoma também é um termo que vai aparecer aqui no Evolução em Dois Mundos. Então, o nosso corpo espiritual é um reflexo do nosso corpo mental, da nossa mente, que reflete o nosso eu espiritual. E aí, quando a gente está desencarnado, é o nosso corpo espiritual, que é o nosso veículo de locomoção e de expressão no mundo espiritual, né? Só que quando a gente reencarna, é o corpo espiritual que vai dar o molde, que vai dar as diretrizes para a organização e formação do nosso corpo físico quando a gente está na experiência material, né? Então, o nosso corpo físico é um reflexo do corpo espiritual. Então, é muito lógico isso que ele está falando aqui, né? O nosso corpo espiritual, ele vai se modificando conforme o nosso campo mental se expande, conforme nosso corpo mental evolui, né? Então, quanto mais a gente evolui, mais o nosso corpo espiritual vai ser dotado de recursos. Então, nosso corpo espiritual vai gradativamente se modificando, se tornando mais complexo, né? Então, por isso que ele vai falar aqui que o nosso corpo espiritual é fruto igualmente do processo evolutivo. Então, ele continua: não somos criações milagrosas, ou seja, nós não fomos criados do nada, de repente, nós fomos fruto de um longo processo evolutivo, né? Destinadas ao adorno de um paraíso de papelão. Pelo contrário, somos filhos de Deus e herdeiros dos séculos, conquistando valores de experiência em experiência, de milênio a milênio. Não há favoritismo no templo universal do eterno. Ou seja, somente o ser humano poderia alcançar a condição de espírito puro, de arcanjo, né? Não faria sentido. Então, ele fala: todas as forças da criação aperfeiçoam-se no infinito. A crisálida de consciência, olha só, então,
já ali no mineral, né, na fase de cristal, de mineral, de uma forma geral, a gente já tem uma consciência em estado latente ainda, né? Porque a consciência nada mais é do que a nossa mente, o nosso campo mental. Mas na fase mineral, que é esse primeiro estágio do princípio inteligente, ele ainda não tem uma consciência propriamente dita, né? Essa consciência está em estado de crisálida, está em estado latente. Então, essa crisálida de consciência que reside no cristal a rolar na corrente do rio, aí se acha em processo liberatório. Por quê? Conforme o princípio inteligente for se trabalhando na fase mineral, quando ele encerrar os aprendizados da fase mineral, ele vai estar apto, né, vai ter condições de começar a estagiar como ser orgânico, né, no reino vegetal, né, lá nas primeiras bactérias, primeiros seres orgânicos. Então, aí a sua consciência vai começar muito sutilmente a ter uma movimentação maior, porque agora ele vai experimentar a vida propriamente dita, né? Aí ele vai saltar já para a fase vegetal de plantas, né? Então, as árvores que por vezes se aprumam centenas de anos a suportar os golpes do inverno e acalentadas pelas carícias da primavera, estão conquistando a memória. Então, quando o princípio inteligente encerrar o seu estágio na fase vegetal, ele vai começar a desenvolver uma memória rudimentar, que é o que ele vai, de fato, aprender na fase animal. Então, nós estamos sempre exercitando atributos na fase em que nós estamos, para que quando a gente encerrar essa fase, a gente possa começar a desabrochar esses atributos na fase posterior. A fêmea do tigre, lambendo os filhinhos recém-natos, aprende rudimentos do amor. O símio, que são os primatas, né, mais desenvolvidos, guinchando, organiza a faculdade da palavra, que é o que depois a gente vai aprender de fato na fase de humanidade, o amor, os sentimentos, a palavra articulada, né? Em verdade, Deus criou o mundo, mas nós nos conservamos ainda longe da obra completa. Porque, né, nós que estamos na fase de humanidade ainda temos um longo caminho também a percorrer, né? E aí, eu também queria mostrar mais um trechinho para vocês. Aqui no capítulo seguinte, a gente vai ter o Calderaro explicando um pouquinho melhor sobre essa questão da evolução anímica também. Aí ele fala assim, ó. O princípio espiritual acolheu-se no seio tépido das águas, através dos organismos celulares. Aqui ele já está falando da fase de seres orgânicos, né? Que se mantinham e se multiplicavam por siciparidade. Em milhares de anos, fez longa viagem na esponja, passando a dominar células autônomas, já agora na fase animal, impondo-lhes o espírito de obediência e de coletividade na organização primordial dos músculos. Experimentou longo tempo, antes de ensaiar os alicerces do aparelho nervoso, na medusa, no verme, no batráquio, que são os anfíbios, arrastando-se para emergir do fundo escuro e lodoso das águas, de modo a encetar as experiências primeiras ao sol meridiano. Quantos séculos consumiu, revestindo formas monstruosas, aprimorando-se aqui e ali, ajudado pela interferência indireta das inteligências superiores? Impossível responder por enquanto. Sugou o seio farto da terra, evolucionando sem parar, através de milênios, até conquistar a região mais alta, onde conseguiu elaborar o próprio alimento. Calderaro fixou em mim significativo olhar e perguntou: compreendeste suficientemente? Ante o assombro das ideias novas que me fustigavam a imaginação, impedindo-me o minucioso exame do assunto, o esclarecido companheiro sorriu e continuou:
Eu acho muito sensacional essa parte aqui que o Calderaro fala para André Luiz. Por mais esforços que envidemos por simplificar a exposição deste delicado tema, o retrospecto que a respeito fazemos sempre causa perplexidade, porque ainda hoje alguns espíritas se espantam com essa visão, né, de que o ser espiritual ele começa muito simples e ignorante efetivamente, né, na fase mineral e vai evoluindo, passando por todos os reinos até conquistar a entrada na fase de humanidade, até alcançar a fase de humanidade, né? Então, por isso que o Calderaro fala aqui, por mais que a gente tente simplificar essa questão da evolução anímica, sempre causa perplexidade pela primeira vez, pelo menos, né? Então, eu acho muito legal. E aí ele continua, então, quero dizer, André, que o princípio espiritual, desde o obscuro momento da criação, né, desde o momento em que Deus nos criou, caminha sem detença para frente. Afastou-se do leito oceânico, atingiu a superfície das águas protetoras, moveu-se em direção à lama das margens, debateu-se no charco, chegou à terra firme, experimentou na floresta copioso material de formas representativas, ergueu-se do solo, contemplou os céus, e depois de longos milênios, durante os quais aprendeu a procriar, alimentar-se, escolher, lembrar e sentir, conquistou a inteligência. Viajou do simples impulso para a irritabilidade, da irritabilidade para a sensação, da sensação para o instinto, do instinto para a razão. Nessa penosa romagem, inúmeros milênios decorreram sobre nós. Estamos, em todas as épocas, abandonando esferas inferiores a fim de escalar as superiores. O cérebro é o órgão sagrado de manifestação da mente, em trânsito da animalidade primitiva para a espiritualidade humana. E aí, o que vocês acharam do texto? Eu acho que é bem explicativo, né? Mas é muito legal, né? E o André Luiz já estava falando sobre isso no livro No Mundo Maior, que é o 5º livro, né, da série. Só depois, o Evolução em Dois Mundos é o 10º, né? Então, só depois de alguns anos que o André Luiz foi fazer o Evolução em Dois Mundos, né? Mas em quase todas as obras que antecedem o Evolução, a gente tem alguns trechinhos em que o André Luiz traz informações sobre evolução anímica. Vocês se lembravam desse trechinho da obra? Não, isso daí é 1940 ou 60? Ai, Paty, não sei. Deve ser... deve ser 50, mais ou menos, porque é a 5ª obra, né? Nosso lar que é 43 ou 44, né? O Evolução em Dois Mundos é 1958. Alguma coisa entre essas duas datas aí. O que eu acho interessante nesse trecho aí, que fica bem claro que, na verdade, a gente não tem livre-arbítrio, né? O nosso fim é evoluir, quer queira, quer não. Que na verdade, assim, a gente vai conquistando o livre-arbítrio, mas no sentido de evoluir, não, né? A gente não tem escolha mesmo, porque nós fomos criados para isso, né? Nós fomos criados para sermos co-criadores com Deus, né? Então, faz parte da lei, né? Da lei divina, que o ser espiritual, ele, a partir do momento em que Deus cria o ser espiritual, ele vai sempre para frente, né? Como o André Luiz colocou ali mesmo, né? Pode falar, Andréia. Não é que a gente não tenha um livre-arbítrio, né? A gente não pode estacionar, mas a velocidade a gente tem como acelerar ou não, de acordo com as nossas escolhas, né? Então, assim, que se a gente pensar que a gente não tem livre-arbítrio, a gente seria autômatos, né? Meio que robôs, aí não seria muito sentido, né? Quer dizer, Então, a gente pode patinar ou estagnar, mas a gente está sentenciado à evolução, principalmente quando passa do humano. Não. E o que eu acho interessante no antes, né,
nos elementais, todos que estão antes nos princípios inteligentes, eles fazem tudo certinho. Foi assim, pedido, já faz. Quando chega no humano, que a gente começa a patinar. Não, mas a Então, gente vê que tudo os que vem antes vai evoluindo automaticamente, eles obedecem, né, a todos os comandos mecânicos, automáticos, né, que é o automatismo. Chega na gente, a gente patina, mas ainda assim estamos sentenciados a evoluir, não tem jeito. mas Pode estagnar, mas vamos que vamos. mas os animais também têm o seu livre-arbítrio limitado, né? Eles também não são totalmente sem essa, né? Eles têm a inteligência, a consciência ilimitada, mas mesmo no reino animal, mais nos animais mais, né, de uma origem um pouco anterior, eles também têm alguns, né? Não é só o instinto, né? Então, assim, a própria ciência hoje ela já nos mostra alguns, né, algumas atitudes, alguns animais que antes a gente achava que eram só baseados no instinto, e que a ciência já nos traz que eles têm uma inteligência, né? A questão das galinhas que conseguem fazer até contas matemáticas, né? E outros animais, como os corvos, que eles fazem alguns testes de que eles conseguem, na verdade, observar, e a partir da observação eles conseguem ter atitudes semelhantes para abrir algum lugar onde eles tenham acesso ao alimento. Então, assim, a ciência, cada vez, ela está conseguindo perceber e demonstrar que os próprios animais já não são tão somente extintos, né, como algum tempo atrás a gente imaginava, e como, né, a própria doutrina está sendo progressista, né, então ela, nesse ponto, é o que a Aline falou, né, muito pouco se avançou nesses últimos anos em relação às questões mediúnicas, que pode muito mais ser em função da própria limitação dos médiuns, né, que ou não dão essa abertura, mas a gente vê que isso não está, com o Chico, né, teve um avanço maior, e de alguns anos para cá isso está um pouco mais estagnado, né, em relação a essas questões. Só comentando rapidinho antes da Simone falar, na verdade, assim, eu acho que o que a Paty quis dizer é que existe, da lei, né, divina, existe um determinismo divino, em que, a partir do momento em que Deus criou o ser espiritual, esse ser espiritual, ele tem como meta alcançar a angelitude, né? Ele vai alcançar a angelitude. Então, nesse sentido, todos nós, né, o nosso livre-arbítrio, ele está condicionado a esse determinismo divino, né? Então, nós vamos alcançar a angelitude, isso é um fato, né? Isso é da lei divina. Aí o que a Andrea está colocando para a gente é que ao mesmo tempo em que todos nós somos regidos por esse determinismo divino, né? Cada criatura, conforme o seu desenvolvimento, né? Conforme o seu nível de consciência, e conforme a sua moralidade, a gente vai construindo o nosso livre-arbítrio próprio nosso, né, individual mesmo. Então, quanto mais a gente se afiniza com as leis divinas e quanto mais a gente se desenvolve intelectualmente, mais livre-arbítrio a gente vai tendo, né? Então, acima do livre-arbítrio da criatura, existe esse determinismo divino que institui, né, que cada ser espiritual criado por Deus, cada ser espiritual que existe, vai alcançar a angelitude. Mas aí é o que vocês falaram, né? Quando a gente chega na fase de humanidade, o nosso livre-arbítrio, ele começa a ficar ainda mais ampliado, porque agora a gente vai ter o discernimento entre o certo e o errado, né? A gente vai ter condições de escolher mais efetivamente nossas atitudes, né? Então, quando a gente entra na fase de humanidade, de uma certa forma, a velocidade em que nós vamos alcançar a angelitude vai variar um pouco mais de indivíduo para indivíduo. Até a fase animal, o Emmanuel vai dizer
que o ser espiritual ele está sob determinismo absoluto, né? O que isso significa? O ser espiritual, ele ainda é um bebezinho, ainda é uma criança espiritual. Ele não sabe o que é melhor para ele. Então, o instinto vai guiar esse ser para preservar a sua existência. A inteligência rudimentar que os animais já têm vão proporcionando algumas liberdades de escolha, mas principalmente no que diz respeito à vida aqui material, de questões mais fisiológicas, né? De ficar num lugar ou não ficar, de correr ou não correr, caçar ou não caçar, né? São escolhas ainda muito simples, porque são escolhas compatíveis com o nível de consciência e de inteligência que aquele ser tem. Quanto mais ele vai evoluindo, mais ele vai tendo condições e capacidade de fazer escolhas. Então, seu livre-arbítrio vai se ampliando, né? Só que, então, até a entrada na fase de humanidade, o ser espiritual ele não tem condições de fazer escolhas muito elaboradas, porque ele não tem consciência da vida espiritual, ele não tem discernimento entre o certo e o errado. Então, ele vai ser guiado pelas leis divinas, pelas leis da natureza, né, que expressam as leis divinas, e ele vai ter assistência, muita assistência da espiritualidade superior, como o André Luiz falou ali, né, no trechinho, o Calderaro falou para o André Luiz, que o princípio espiritual conta com o auxílio, com o amparo das inteligências superiores, né? Quando a gente entra na fase de humanidade, que a gente já alcançou essa maioridade espiritual, a gente já vai ter condições de fazer mais escolhas. Então, a gente fica um pouco menos dependente do instinto, um pouco menos dependente da espiritualidade superior e um pouquinho mais livre para fazer as nossas escolhas, mas a gente está sempre condicionado aos resultados, né, das escolhas, das consequências. Mas é mais ou menos isso, acho que ficou um pouquinho mais claro, né? Simone, quer comentar? Aline, eu queria só tirar uma dúvida. Ele fala a respeito da cocriação em plano menor, né? E que, de certa forma, o fluido cósmico, ele circula no universo. E, através da cocriação, é que nós vamos também estar formando, acho que algumas realidades daquilo que nós encontramos. Então, é certo nós dizermos que nós só vamos ser co-criadores a partir do momento que seremos seres desencarnados, refletindo aquilo que, vamos dizer assim, a nossa mente, ou mesmo quanto seres encarnados, nós podemos dizer que, de certa forma, nós também somos co-criadores. Sim, sim, nós também somos co-criadores, independentemente se nós estamos encarnados ou desencarnados. Deixa eu só dar uma explicaçãozinha do que a Simone colocou, antes de eu responder direitinho. Aqui no Evolução em Dois Mundos, no primeiro capítulo, o André Luiz vai falar sobre a cocriação, né? E o fluido cósmico. Então, ele vai falar que existe esse fluido que permeia todo o universo, que é de natureza material, mas é muito sutil, né? Exatamente, todos nós estamos mergulhados no fluido cósmico, e os seres espirituais, principalmente a partir da fase de humanidade, né, vão ter condições de converter o fluido cósmico em cocriações. Aí o André Luiz vai determinar 2 tipos de cocriação, ele vai falar da cocriação em plano menor e cocriação em plano maior. E aí ele vai dizer que a mente humana cocria em plano menor, porque nós ainda não estamos em plena sintonia com as leis divinas, nós ainda somos bastante limitados moralmente, mas também intelectualmente. Então, nós não conseguimos, nós não temos o repertório necessário, digamos assim, para manipular o fluido cósmico da mesma forma que os seres que já alcançaram a angelitude, né? Então, o André Luiz vai dizer que a nossa cocriação ela é mais limitada, ela é mais simples, ela é mais temporária. Então, ele vai dizer que, por exemplo, quando a gente projeta o nosso corpo espiritual, a partir do nosso corpo mental, e o nosso corpo espiritual vai ser o molde para o nosso corpo físico, nós estamos fazendo uma cocriação em plano menor. Nós estamos nos utilizando do fluido cósmico que está em circulação
para dar uma forma para o nosso corpo mental. E essa forma do corpo mental é o corpo espiritual, é o perispírito. Então, essa é uma forma de cocriação em plano menor. Por exemplo, no caso aí mesmo, em geral, quando a gente está desencarnado, mas também quando a gente está desdobrado, né? As regiões do plano espiritual em que os seres se reúnem, né, e que são formadas, aliás, pela reunião dos pensamentos e das vibrações do campo mental dos seres desencarnados, é uma cocriação em plano menor. Então, por exemplo, o umbral é uma cocriação em plano menor. Ali, o umbral, ele existe porque todos os seres que estão vibrando na mesma sintonia estão plasmando, digamos assim, as suas impressões, né? O seu mundo íntimo está sendo plasmado ali. Então, ali a gente tem, digamos assim, o umbral, né? Assim como as colônias espirituais também. Só que as colônias espirituais já seria uma cocriação em plano maior, de certa forma, né? Porque são seres espirituais mais evoluídos, que vibram numa sintonia melhor, que estão sustentando, né? Que estão plasmando, cocriando aquelas regiões ali. Então, o que faz? É o mesmo princípio, a cocriação em plano menor e a cocriação em plano maior. A diferença é que na cocriação em plano maior, a gente vai ter uma mente que está mais em sintonia com as leis divinas e que tem mais conhecimento intelectual também, e essa mente consegue sustentar por mais tempo aquela cocriação. E aquela cocriação, ela está mais sintonizada com as leis divinas, com as leis da natureza. Então, são cocriações mais complexas, mais duradouras, né? São, em geral, provavelmente, né, cocriações boas, né? Que ajudam os outros seres. E nós, na fase de humanidade, nós temos uma capacidade limitada, tanto intelectualmente quanto moralmente. Então, o nosso corpo espiritual, por isso muitas vezes, né, desequilíbrios da nossa mente geram deformidades no corpo espiritual que se refletem no corpo físico. As nossas doenças são cocriações nossas, né? Os nossos pensamentos são cocriações nossas. Tudo é conversão dessa matéria-prima sutil que permeia tudo que existe, né? Então, nosso campo mental se utiliza dessa matéria que está em circulação e para se expressar, para que a gente se expresse de alguma forma, né? Então, é mais ou menos esse o mecanismo da cocriação. Então, todos nós somos cocriadores, né? Mesmo quando a gente está encarnado, como eu falei para vocês, os nossos pensamentos são cocriação, né? O nosso corpo espiritual, que é o molde para o nosso corpo físico, é uma cocriação nossa. Quando a gente está desdobrado, né, que também é uma experiência mais espiritual, mas o local para onde a gente vai, quando a gente está em desdobramento, de certa forma é uma cocriação nossa, a gente vai ajudar, digamos assim, né, com a nossa mente ali, a sustentar esse lugar para onde a gente vai, né? Por exemplo, se a gente for para uma zona de mais desequilíbrio, tudo que a gente pensar, tudo que a gente vibrar vai estar ali em sintonia, né? Então, vai, de alguma forma, contribuir para aquele local, para plasmar, né? A cocriação é como se fosse plasmar as coisas, né? É mais ou menos isso. Tudo bem, Simone? Você acha que deu para entender? Perfeito, Aline. Obrigada, viu? Imagina. Vocês têm mais alguma dúvida, mais algum comentário? Eu vou colocar mais um trechinho aqui, então, do Evolução para a gente ler. Tá dando para vocês verem bem? Ó. Aqui, nesse trechinho, o André Luiz vai falar assim para a gente: das cristalizações atômicas e dos minerais.
depois dos vírus e do protoplasma, depois das bactérias e das amebas, das algas e dos vegetais do período pré-cambriano, aos fetos e licopodiáceas, aos trilobitas e cistídeos, aos cefalópodes. Aqui ele já está falando assim, né, da fase mineral, depois seres orgânicos, início dos seres orgânicos, fase vegetal, agora fase animal, né, e passando por toda a fase animal. Então, ao longo de toda essa trajetória, o princípio espiritual atingiu os espongiários e selenterados da era paleozoica, esboçando a estrutura esquelética. Ou seja, depois de passar por tudo isso, o princípio inteligente começa a entrar na fase animal nos seres que já vão ter uma estrutura, né, mais consolidada do corpo físico. Depois vai avançando por outras etapas ali, né, por outros filos do reino animal, entre os quais ensaiou durante milênios o sistema vascular, o sistema nervoso, caminhou na direção dos ganoides, dos teleósteos, dos arquegossauros, dos labirintodontes, para culminar nos grandes lacertinos e nas aves estranhas. Ou seja, ele está falando aqui da caminhada do princípio inteligente ao longo da fase animal, tá? Então, ele está falando aqui, depois já chegou nos répteis, nas aves. Depois começa a entrar na classe dos primeiros mamíferos. Enfim, ele está falando dessa trajetória, né? Viajando sempre, adquire entre os dromatérios e anfitérios os rudimentos das reações psicológicas superiores, incorporando as conquistas do instinto e da inteligência. Depois, né, esse princípio inteligente vai avançar mais, vai chegar nos marsupiais, nos cretáceos, depois vai passar por vários tipos de animais, né, como, por exemplo, aqui, ó, os equinos, os cães, os antropóides inferiores, que já são primatas, né, exteriorizando-se depois dos mamíferos mais nobres, incorpora aquisições de importância entre os megatérios e mamutes, precursores da fauna atual da Terra, e alcançando os pitecantropóides da era quaternária, que antecederam as embrionárias civilizações paleolíticas. A mônada vertida do plano espiritual sobre o plano físico atravessou os mais rudes crivos da adaptação e seleção, assimilando os valores múltiplos da organização, da reprodução, da memória, do instinto, da sensibilidade, da percepção e da preservação própria, penetrando assim pelas vias da inteligência mais completa e laboriosamente adquirida nas faixas inaugurais da razão. Então, o que ele está dizendo aqui para a gente? Que o princípio inteligente, desde os minerais, passando do mineral, depois para os vírus, para as primeiras formas orgânicas, depois para os seres orgânicos unicelulares, passando para os seres orgânicos pluricelulares, depois pelos vários filos do reino animal, depois alcançando a entrada, né, na fase de humanidade. O princípio inteligente, ele foi exercitando várias habilidades, né, como ele elencou ali para a gente, né, então ele falou organização, reprodução, memória, instinto, sensibilidade, percepção, preservação própria, e agora uma inteligência mais completa, que foi laboriosamente adquirida, né, ao longo de toda essa trajetória de bilhões de anos, né. Então, aqui eu coloquei esse trechinho para vocês verem como, de fato, né, os autores, eles concordam que o princípio inteligente começa a sua experiência na fase mineral, vai passando por todos os reinos, até que ele, né, constrói todas essas habilidades, né, ele tem todas essas experiências nos dois planos da vida e alcança depois a fase de humanidade, né, e tem condições de entrar na fase de humanidade. Aí eu queria colocar mais um trechinho aqui para vocês. Deixa eu só achar. Denise, para um pouquinho. Espera
Peraí, gente, só um minutinho. Através dos estágios. Desculpa, pessoal, que às vezes meus cachorrinhos dão umas latidinhas. Eu falei para vocês, né? Ó, deixa eu colocar aqui, então, um trechinho. Ó, nesse outro trechinho aqui da Evolução em Dois Mundos, o André Luiz vai falar assim: através dos estágios nascimento, experiência, morte, experiência no plano espiritual e renascimento, nos planos físico e extrafísico, né? Ou seja, experiência na matéria e experiência no plano espiritual. As crisálidas de consciência, né? Ou seja, os princípios inteligentes que ainda estão, né, desenvolvendo esses rudimentos de consciência que vai eclodir mesmo na fase de humanidade, dentro do princípio de repetição, né? Porque o princípio inteligente ele fica muito tempo, principalmente na fase mineral e vegetal, ele fica muito tempo nessas fases, né? Então, ele vai reencarnar ou ter experiências nessas fases por bilhões de anos, milhões de anos, né? Então, por isso que ele fala dentro do princípio de repetição. Respiram sob o sol dos seres autotrófos no reino vegetal, onde as células, nas espécies variadas em que se aglutinam, se reproduzem de modo absolutamente semelhante. E aí ele vai continuar falando aqui sobre o que ele está explicando, né? Mas eu queria que vocês focassem atenção nesse trechinho, né? Então, a evolução se dá sempre mesmo nos dois planos, né? E aí o ser espiritual, ele fica por bastante tempo nessas fases mineral, vegetal, animal, até que ele alcance a fase de humanidade. Tem um outro trechinho também, deixa eu achar aqui. Acho que é esse. É aqui mesmo ainda. Quando ele fala aqui, ó, nesse domínio, o princípio inteligente, servindo-se da herança e por intermédio das experiências infinitamente recapituladas, habilita-se a diferenciação nos flagelados, ascendendo progressivamente a diferenciação maior na escala animal. Ou seja, depois que o princípio inteligente passou pela fase mineral, vegetal, ele entra na fase animal, gradativamente ele vai ascendendo a diferenciação maior na fase animal. Então, ele vai estagiar primeiro nas espécies mais simples e gradativamente ele vai expandindo o seu campo mental e vai tendo condições de estagiar nas espécies mais complexas, né, mais dotadas de recursos. E aí, então, conforme ele vai progredindo nesses corpos mais dotados de recursos da fase animal, o corpo espiritual, nessa fase em que o princípio inteligente está, ele já é uma protoforma humana. Por quê? Esse ser já está muito próximo de entrar na fase de humanidade, né? Então, o seu corpo espiritual reflete o seu progresso espiritual. E na matéria, ele vai ocupar corpos físicos que estejam mais similares ao seu momento evolutivo espiritual, né? Então, também por isso que os corpos físicos dos animais mais complexos vão se parecendo mais com o corpo físico humano, porque eles estão se aproximando cada vez mais da entrada na fase de humanidade mesmo, né? E aí, então, o corpo espiritual, a feição de protoforma humana, já oferece moldes mais complexos, né? Porque quanto mais evoluído o ser espiritual, mais organizado e dotado de recursos é o seu corpo espiritual e, consequentemente, corpo físico que vai ocupar na matéria. Então, quanto mais a gente vai avançando na etapa evolutiva, né, se aproximando da entrada na fase de humanidade, mais o sistema nervoso vai se tornando complexo,
porque é o sistema nervoso que vai proporcionar os instintos superiores, os reflexos condicionados, a inteligência, a articulação, né? Então, um é sempre reflexo do outro, né? O corpo físico é reflexo do corpo espiritual, o corpo espiritual é reflexo do corpo mental, que por sua vez é uma tradução do nosso eu espiritual, né? Da nossa centelha divina, da nossa individualidade. E aí eu queria também colocar aqui para vocês um trechinho da Joana de Ângeles. Deixa eu só ver aqui. É aqui mesmo. Deixa eu tentar aumentar um pouquinho. Vocês estão conseguindo ver bem? Ah, não está aparecendo, né? Peraí, acho que eu tenho que compartilhar de novo. Aqui. Tá aparecendo para vocês? Tá aparecendo? Texto de um livro. Sim. Tá, beleza. Deixa eu colocar aqui. Então, aqui, ó, é um textinho da Joana de Ângeles. Do livro Em Busca da Verdade. No primeiro capítulo do livro, olha o que a Joana vai falar pra gente. Por isso que eu falei para vocês, muitos livros dela, a gente nem imagina que ela vai falar de evolução anímica. É o primeiro capítulo do livro. Olha o que ela fala. O ser humano é organizado por complexos elementos que transcendem a uma análise superficial, exigindo seguro aprofundamento nos seus elementos constitutivos. De origem divina, então todos nós somos criados por Deus, em sua essência, desenvolveu a inteligência e o sentimento através do extraordinário périplo antropossócio-psicológico. Aí olha o que ela vai dizer. Nós, então, que estamos na fase de humanidade, que temos uma origem divina, fomos criados por Deus, fomos criados simples e ignorantes, né? Na condição de princípio inteligente. E nós nos desenvolvemos ao longo das centenas de milhões de anos, atravessando as diversas fases da cristalização, da sensibilidade vegetal, da percepção instintiva animal, até alcançar a consciência e a inteligência humanas, estagiando momentaneamente na experiência virtual que lhe estava pré-determinada e que seguirá logrando conquistas mais grandiosas. Porque a nossa evolução não se esgota na fase de humanidade, a gente ainda vai alcançar a angelitude, co-criadores em plano maior, cristos planetários, de sistemas, de galáxias, talvez de universos, né? Então, vamos sempre evoluir, né? Do silêncio profundo nos estágios primários, por exemplo, a fase mineral, a fase vegetal, né? Aos sons grotescos das diversas espécies animais, conseguiu o expressivo passo ao lograr a verbalização do pensamento, potencializando-se com a amplitude do conhecimento de que dispõe para expressar a beleza, as formas e a vida em todas as suas manifestações. Então, olha que interessante, né? Aqui, como ela fala para a gente que o simples e ignorante, que está lá no Livro dos Espíritos, né? É de fato simples e ignorante. É o ser espiritual que não tem experiência nenhuma ainda, que não tem forma ainda, seu corpo espiritual não tem uma forma ainda no início, né? É só, principalmente a partir dos seres orgânicos, da experiência nos seres orgânicos, que o corpo espiritual vai começar a se formar, que a mente, o campo mental do princípio inteligente vai ter condições de projetar o seu corpo mental, o seu corpo espiritual, né? De se utilizar do fluido cósmico para projetar, começar a projetar seu corpo espiritual. Aqui eu também queria colocar para vocês mais um trechinho da Joana. Ai, peraí.
Aqui é no livro Conflitos Existenciais, no capítulo Amor. E aí ela vai falar para a gente sobre a formação psicológica do amor, né? A psicogênese do amor. O amor é de essência divina, porque nasce na excelsa paternidade de Deus. Emanação sublime encontra-se íncito no hálito da vida. O que é o hálito da vida? É tanto o elemento espiritual, né, que vai dar origem ao ser espiritual, quanto o elemento material também, que é o fluido cósmico, né? O André Luiz aqui no Evolução em Dois Mundos, ele chama o fluido cósmico de hálito divino, né? Porque é a matéria-prima que vai dar origem a tudo que existe, materialmente falando, né? Pela cocriação dos seres espirituais. Mas o elemento espiritual também é o hálito da vida, efetivamente, porque é por meio dele que Deus cria o ser espiritual, né? Mas então, né, ela vai continuar aqui. O amor, emanação sublime, encontra-se íncito no hálito da vida. Quando o psiquismo, em forma primitiva, mergulha na aglutinação molecular, dando início ao grandioso processo da evolução. Então, o início do princípio inteligente, do psiquismo na fase mineral, quando é criado por Deus, né, é quando ele vai começar a estagiar lá nas partículas subatômicas, né? Nessa aglutinação molecular. Então, olha o que ela vai falar aqui no próximo parágrafo. Na sua expressão mais primária, o amor manifesta-se como a força encarregada de unir as partículas, compondo as estruturas minerais, transferindo-se ao longo dos bilhões de anos para as organizações vegetais, nas quais esse psiquismo, né, desenvolve o embrionário sistema nervoso na seiva que mantém a vida, através do surgimento da sensibilidade. Um novo processo que se desdobra por período multimilenar trabalha a estrutura vibratória da energia psíquica de que se constitui, facultando-lhe o desdobramento das sensações até o momento em que surge o instinto nas formas animais. É nessa fase que se irá modelar o futuro da organização do ego, enquanto o princípio inteligente, embora adormecido, inicia a elaboração da individualização do self. O que acontece? Depois que o princípio inteligente ele passa pela fase vegetal e ele entra na fase animal, ele vai começar a despertar para a consciência de si mesmo, que é o ego, né? Então, ele começa a entender que ele existe enquanto ser. Por isso que é na fase animal que a gente vai começar a notar a manifestação da individualidade, da personalidade, né? Principalmente nos mamíferos, que eles já têm mais condições de se expressar. A gente sabe que cada animalzinho, né, cada cachorro, cada gato, é muito diferente um do outro, por mais que seja da mesma cria, seja criado igual desde filhotinho, cada um tem uma personalidade muito diferente. É o início da constituição desse ego, né, da noção de que se é um indivíduo. Mas o princípio inteligente no sentido aqui da consciência de que se é um ser espiritual, né, ainda está adormecido, né? O ser começa a se individualizar no sentido de começar a ter comportamentos mais particularizados, né? Mais individualizados de si mesmo, mas ele ainda não tem consciência de que ele existe enquanto um ser espiritual, né? E aí ela vai continuar aqui. A fera que lambe o descendente e o guarda exercita o sentimento de carícia que um dia se transformará em beijos da mãezinha enternecida pelo filho, que é o que a gente viu também o André Luiz falando ali, né? Que a fêmea do tigre, né, lambendo o filhinho recém-nato, exercita as carícias, né, exercita o sentimento da maternidade, enfim. Então, de fato, o princípio inteligente está sempre
se desenvolvendo, né, para conquistar novos atributos, novas capacidades, e assim ele vai progredindo de uma espécie para outra, de um reino para outro, né? E aí, nesse processo de evolução nos dois planos da vida, no plano no plano material e no plano extramaterial, ele vai expandindo o seu campo mental, dotando o seu corpo espiritual de mais recursos, e na matéria ele vai passando de uma espécie para outra, né? Basicamente é assim que se dá a evolução, né? A trajetória da evolução anímica. Deixa eu ver se... Acho que não dá tempo da gente ver mais alguns trechinhos. Eu vou só colocar mais um aqui para vocês, que ele é bem rapidinho, que está no Consolador, que aí o Emmanuel fala para a gente como que a gente pode interpretar nosso parentesco com os animais, né? Por que que o ser humano é tão parecido com os animais? Porque é a etapa evolutiva anterior, né? Mas aí, então, perguntam para o Emmanuel aqui na questão 79. Como interpretar nosso parentesco com os animais? Considerando que eles igualmente possuem, diante do tempo, um porvir de fecundas realizações, através de numerosas experiências, chegarão um dia ao chamado reino hominal, como, por nossa vez, alcançaremos, no escoar dos milênios, a situação de angelitude. A escala do progresso é sublime e infinita. No quadro exíguo dos vossos conhecimentos, busquemos uma figura que nos convoque ao sentimento de solidariedade e de amor que deve imperar em todos os departamentos da natureza visível e invisível. O mineral é atração, o vegetal é sensação, o animal é instinto, o homem é razão. O anjo é divindade. Busquemos reconhecer a infinidade de laços que nos unem nos valores gradativos da evolução e ergamos em nosso íntimo o santuário eterno da fraternidade universal. Então, todos nós somos irmãos, né? Todos nós somos irmãos que precisam se ajudar pela lei dos auxílios mútuos, né? Nós temos como dever auxiliar quem está à nossa retaguarda, assim como nós somos auxiliados por quem está à nossa frente, né? O irmão mais velho sempre ajudando o irmão mais novo. E ali, quando ele coloca o mineral é atração, o vegetal é sensação, o animal é instinto, não é que seja só isso. É que na fase mineral, o princípio inteligente vai aprender sobre a atração. Na fase vegetal, o princípio inteligente ele vai começar a ter contato com o fluido vital, né? Ele vai começar a ter suas experiências como ser orgânico, experimentando a vida, né? O nascimento, o desenvolvimento, a reprodução, a morte. Na fase animal, o ser espiritual ele vai começar a experimentar uma inteligência, né? Ele vai começar a experimentar um nível de consciência, e o instinto vai ajudar ele a sobreviver, né? Tendo agora um corpo físico dotado de sistema nervoso, de cérebro. Mas é claro que isso é o que ele vai aprender, né? Mas ele vai começar a ensaiar também atributos da fase de humanidade. Ele começa a ensaiar uma inteligência um pouquinho mais desenvolvida, um pouquinho de livre-arbítrio, sentimentos, emoções, né? Vai começar a ensaiar. Mas aí é na fase de humanidade que, de fato, a gente vai consolidar esses aprendizados e, por exemplo, a fase de humanidade é o momento em que nós vamos aprender sobre a razão, né? Nós vamos começar a discernir entre o certo e o errado. Então, é só fazendo esse esclarecimento, né? Não é que o animal seja só instinto, não é mesmo. Mas o principal aprendizado da fase animal é o princípio inteligente coordenar seu corpo físico, né? Que agora é um corpo físico dotado de sistema nervoso, de cérebro, é um corpo físico mais elaborado, né? Então, ele vai começar a ter mais consciência e mais gerência sobre o seu próprio corpo, né? Vai começar a ter emoções, né? Começar a ter um pouco mais de consciência de
Enfim, é mais ou menos isso, né? É que do jeito que é colocado ali, muitas vezes a gente pode achar, nossa, então o animal só tem instinto? Não, né? No próprio livro dos Espíritos, a gente sabe que o animal tem uma certa inteligência, né? Além do instinto propriamente dito. Bom, pessoal, então, por hoje é isso que eu queria passar para vocês. Eu até queria falar mais algumas coisinhas, mas não vai dar tempo, né? Já está dando o nosso horário, mas aí na semana que vem eu trago mais alguns trechinhos para vocês. Eu comento um pouquinho mais sobre a fase de pré-humanidade. E aí a gente também já vai ver um pouquinho, porque como eu falei para vocês, o Evolução em 2 Mundos tem 2 focos nessa primeira parte do livro. É falar sobre a evolução anímica e falar também sobre a interação mente-corpo, que aí já é um conhecimento mais voltado para a fase de humanidade, né? Porque já é algo da fase de humanidade. Então, a gente vai também ver um pouquinho disso, tá? Na semana que vem. Alguém tem alguma dúvida? Quer comentar alguma coisa? Vocês ficaram surpresos com os trechinhos? Ou já conheciam, se lembravam desses trechinhos? Como eu falei para vocês, né? Tá espalhado em várias obras, né? E é muito interessante quando a gente do nada se depara com um trechinho, né? Como aquele que eu falei para vocês da Joana, né? O primeiro capítulo de um livro que não tem nada a ver com a evolução anímica. O primeiro trecho, o primeiro parágrafo é sobre isso, né? Ela tem muito disso nas obras dela, muito legal. Bom, podemos encerrar então? Qualquer coisa, se vocês tiverem alguma dúvida mais específica, pode mandar para mim lá no WhatsApp, no meu privado, que a gente pode conversar também. Bom, então eu vou fazer a prece para a gente encerrar. E obrigada pela presença de vocês. Espero que todos tenhamos uma boa noite, uma boa semana. Então, agradecemos, Pai, por este dia, pela oportunidade de mais um dia de vida, de mais um dia de aprendizados, de saúde. Agradecemos ao nosso centro, Esperança e Caridade, pela espiritualidade que nos acompanha, sempre nos auxiliando, nos iluminando, nos protegendo. E agradecemos pela oportunidade também de estudarmos sobre essa obra, que esclarece sobre a nossa trajetória espiritual, sobre os nossos caminhos, que nos esclarece sobre todo o auxílio que nós sempre tivemos, desde o momento em que nós fomos criados, que nos ajuda a compreender que Deus nos criou por amor, e que nós somos muito amados, e que nós alcançaremos cada vez mais comunhão com Ele, com todos os seres, com toda a criação. Que todo esse conhecimento possa nos fortalecer, possa inundar a nossa alma de alegria, de conforto, de paz, de serenidade. Obrigada, Pai, por tudo que sempre nos ofereceu. Que o seu amor nos fortaleça e nos ilumine, nos abençoe o restante de semana que nós temos. Que assim seja. Obrigada, meninas. Boa noite para todo mundo, viu? Qualquer coisa, mandem lá para mim no privado. Boa noite, Aline. Obrigada, viu? Boa noite, obrigada. Tchau. Tchau.